Bom dia, gente. Estamos aqui com mais uma entrevista. Primeiramente, eu vou convidar a presidente da Associação Brasileira de Deficientes Visuais para fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, tá? Deixa eu trazê-la para a tela para vocês conhecê-la. Só um minutinho que eu sou baixa visão, aí fica difícil. Pronto? Com você. Bom dia, pessoal. Eu sou Denise Braga, presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Sou cega total. E hoje é um prazer ter aqui para que a gente possa aprender sempre mais. Não é um pouco mais, é sempre mais e muito mais. Porque fiquei encantada com o currículo dessa querida pessoa que está aqui com a gente hoje. Tive o prazer de assistir várias palestras delas, inclusive representando a ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. E eu falei, eu preciso conversar, aprender e trazer esse conhecimento também para os associados da BDV, para o pessoal que segue aí a nossa página. E o conhecimento é sempre importante, tem que ser repassado. Então, eu não ouso apresentá-la, eu pensei que eu vou esquecer muita coisa, mas desde já agradeço muito a sua presença, a sua colaboração. Nós vamos ter esse encontro de hoje e no próximo dia 7 de novembro ela volta com outro tema também, que é a avaliação funcional da baixa visão e tecnologias assistivas. Então, tudo super importante para quem convive ou quem tem a deficiência visual. Então, Eliana Cunha, muito prazer em recebê-la aqui. Desde já, muito obrigada, viu? Ela me deu a liberdade de chamar ela de lindona, então, muito prazer. Se apresente aí para a gente, por favor. Bom, pessoal, a todos e todas, meu bom dia. Primeiramente, agradecer muito o convite, viu, Denise? Porque sempre é uma honra falar com as pessoas, principalmente vinculadas às associações, às instituições, porque a gente sabe da importância e do valor que esses espaços têm para que as pessoas com deficiência tenham voz e tenham vez. Então, meu nome é Eliana Cunha, eu sou... a Denise, acho que quer que eu fale um resuminho, né, Denise? Só para vocês entenderem o meu lugar de fala, né? Então, eu sou especialista em baixa visão há 30 anos, sou formada pela Escola Paulista de Medicina, me especializei pela Santa Casa, depois coordenei a baixa visão da Santa Casa por 7 anos, recebi um convite da Fundação Dorina Noio para Cegos, na qual estou há 20 anos, onde eu ampliei a clínica de baixa visão, gerenciei o atendimento, e há 6 anos eu atuo na área da educação inclusiva, ministrando palestras e formações para professores. Então, quem está nos ouvindo, escolas, grupos de professores, diretorias regionais de ensino que desejarem formação para os professores, basta depois entrar em contato comigo, eu vou deixar meu WhatsApp, e podem solicitar palestras, formações, porque eu fazia presencialmente, com a pandemia à distância, está chegando em todo o Brasil, inclusive em Portugal e até em Angola. Então, dá para nós fazermos essas formações, é totalmente gratuito, basta que nos organizemos, eu estou à disposição, tá ok? E depois, na minha formação também, eu sou orientadora familiar pela Espanha, e mestre, e terminando agora um doutorado em psicologia da educação, entendendo a importância crucial do processo educacional das pessoas com deficiência, particularmente com deficiência visual, e também fiz uma certificação em autismo no Hospital das Clínicas, enfim. Mas o que mais, vamos dizer assim, me permite falar com mais tranquilidade, e que eu aprendo demais, com os atendimentos, né, porque mesmo com todas essas atividades, eu também dou aulas em pós-graduações e pesquisa na Unifesp, no Instituto Einstein, enfim, mas o que mais enriquece é justamente o atendimento das pessoas. Então, por ano,
Eu cheguei a atender por vários anos, cerca de 20 anos, 2.000 pessoas com baixa visão por ano, e nos últimos 6 anos, 7 anos, eu atendo, ainda continuo atendendo no consultório aos sábados, dá uma média de 600 a 700 pessoas com baixa visão, de todas as faixas etárias, do bebezinho à pessoa idosa. E a gente percebe nessa troca, nesse olhar da pessoa com deficiência visual, como ela está no mundo, quais são os impactos sociais que ela sofre, a importância de nós falarmos sobre baixa visão. Então, nós sabemos que a baixa visão, por definição, é quem apresenta 30% ou menos de visão no melhor olho, após todos os procedimentos. Então, fez cirurgia, colocou óculos de grau, se tiver, né, uma miopia, uma metropia, um astigmatismo, corrigiu tudo e continua enxergando 30% ou menos. Só que esse 30% ou menos, gente, é na visão de longe. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. A baixa visão tem por característica enxergar de uma certa forma para longe, que é essa visão mais reduzida, mas ao aproximar dos olhos, essa visão melhora bastante. Então, são pessoas que, de uma forma, então, por definição, se nós formos explicar para alguém, a gente fala que 30% ou menos de visão no melhor olho após as correções. Ok, mas o que é isso? Qual o impacto que dá na vida da pessoa? Então, para começar, a pessoa com baixa visão, ela vê as pessoas, mas ela não as reconhece. Então, ela vê que tem uma pessoa ali a uma certa distância, mas a fisionomia ela não sabe quem é. Ela vai pegar um ônibus, ela chega até o ponto do ônibus. Então, a grande maioria das pessoas com baixa visão, elas não necessitam de bengala. A grande maioria, uma turma assim. Então, assim, ela chega no ponto do ônibus, sozinha, muitas vezes, sem bengala, e vai olhar para o ônibus chegando, mas ela não lê o letreiro. Ela também não consegue ler as placas de rua. A criança na escola brinca, pula, faz de tudo, mas a hora que ela vai olhar na lousa, ela não enxerga o que está na lousa. Quando ela tem um caderno com a fonte convencional, ela não consegue leitura. Então, essas dificuldades, essas questões, elas têm que ser tem que haver adaptações para que elas possam desenvolver as suas funções. Agora, visuais. Mais do que isso, é o espelho social que cobra delas, em alguns espaços que elas têm uma deficiência visual, e em outros espaços que ela tem a visão normal. Então, existe uma grande questão de identidade quando a gente fala das pessoas com baixa visão. Então, só para contextualizar, o nome inicial lá atrás, né, historicamente, era visão subnormal. Ainda no Código Internacional de Doenças, as doenças que causam a baixa visão, no código ainda está a visão subnormal, a sociedade se chama Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Então, são sinônimos. Com o decorrer do tempo, mudaram a terminologia visão subnormal para baixa visão, entendendo que a terminologia subnormal era pejorativa, é pejorativa. Mas se vocês forem pesquisar em periódicos, em teses, em materiais já escritos, podem também jogar o descritor visão subnormal, que vocês vão colher materiais e trabalhos interessantes também com essa nomenclatura, ok? Então, voltando lá, a nossa pessoa com baixa visão. Então, ela é uma pessoa que gera muitas dúvidas na família, na sociedade. Que história é essa? Uma hora enxerga, uma hora não enxerga. Por exemplo, a pessoa com baixa visão não enxerga uma letra bem grande, mas ela pode enxergar uma formiga andando no chão. Porque a formiga preta no chão branco, em movimento, a pessoa com baixa visão, ela consegue enxergar. Eu atendo pessoas, como eu falei para vocês, de todas as faixas etárias. Então, eu uso um jaleco branco, meu cabelo é preto, liso, comprido, e muitas vezes o fiozinho fica ali no jaleco. Vem uma senhora ou um senhor e fala, dá licença, eu vou tirar o fiozinho do seu jaleco. Aí a família fica chocada. Como assim? A mamãe e o papai não veem objetos grandes, muitas vezes, na casa, e como é que viu esse fio de cabelo? Mas é o preto no branco. Não é? Então, o que é muito importante, gente, é saber que os ambientes para as pessoas com baixa visão tem que ter contraste. Então, a questão do contraste é fundamental.
né? Por exemplo, você ofertar para uma pessoa ou ter louças na casa transparentes, para a pessoa com baixa visão, ela não é prática, não é prático para ela. Então, o que a gente sempre recomenda... Oi? Estou sentindo uma defesa aí. Não, são orientações práticas, gente. Porque o que vai acontecer? Quando a pessoa não tem visão nenhuma, né, ela é cega, ela já usa outros recursos para poder lidar com as situações cotidianas. O tato, ela já tem uma outra abordagem de como andar, de como lidar com os objetos, de como se servir, de como beber uma água, enfim. Como a pessoa com baixa visão, desculpa, tem a visão, ela vai usar a visão. Como ela vai contar com a visão para poder fazer as suas atividades, é importante o contraste. Então, eu recomendo sempre que as louças das casas, das casas que as pessoas têm baixa visão, sejam bastante coloridas, assim como nas escolas, se houver a possibilidade de trocar os copos, enfim. A cor forte, nós sabemos que no fundo do olho nós temos células que captam comprimentos de onda. E o comprimento de onda mais perceptível é o vermelho, o laranja, o amarelo. Então, mesmo as pessoas com baixa visão, essas cores ficam mais fáceis de serem percebidas. Então, vocês imaginam, gente, ó, copo transparente, água transparente, ar transparente, a probabilidade de ser derrubado é muito grande. Outra coisa que eu indico é não usar toalha. Oi? O que foi, Denise? Foi o que aconteceu minutos antes da live. Teve uma situação familiar, né? Em que o Marcos deu uma derrubadinha num copo com água ali, mas é porque o copo é como ele descreveu, né, Marcos? É marrom, transparente, e o ambiente estava com pouca luz. A pessoa com baixa visão não vai enxergar, né? E ele vai contar com a visão, essa que é a diferença. A pessoa cega, muitas vezes até fala, eu não derrubaria. Não derrubaria porque já tem a prática de não usar a visão para, por exemplo, buscar esse copo, tá certo? E a pessoa com baixa visão está em movimento, em atividades, contando com a sua visão residual. E isso é muito correto, sim. Só que por isso a gente tem que favorecer. Então, os ambientes têm que ser muito bem iluminados, contraste, gente. Então, de novo, se os objetos, copos, talheres, pratos, se eles tiverem cores fortes, a toalha tem que ser clara, tem que fazer o contraste, tá certo? E evitar também, que eu peço para evitar toalhas estampadas, dá muita confusão. Mesmo na escola, né, quando as professoras vão forrar as carteiras dos alunos para alguma atividade, cuidado para não usar muito estampado, porque isso atrapalha a visão deles. E vamos supor, eu dou uma folha branca para uma criança e forro a carteira com uma cor clara, ela não vai perceber o limite da folha em relação à carteira, percebe? Então, são pequenos detalhes que não custam nada e que nós facilitamos a vida de quem tem baixa visão. E há também, gente, níveis de perda de baixa visão. Então, tem pessoas que têm uma perda mais profunda, tem pessoas que têm a perda moderada, tem pessoas que têm a perda mais leve. Agora, mais do que quantidade de visão, isso a gente faz uma avaliação clínica e mede as quantidades. Bom, para longe, enxerga, sei lá, 20%. Para perto, melhora a visão, tem uma visão quantitativa maior. Mais importante de tudo é uma avaliação funcional. Como essa pessoa utiliza a visão que ela tem. Porque nós podemos ter duas pessoas com a mesma causa da baixa visão, a mesma quantidade de visão, e o funcionamento é totalmente diferente. Tem pessoas que se desempenham melhor e outras nem tanto. Então, eu tenho que adequar tanto os recursos ópticos como não ópticos e dar as orientações de acordo com a funcionalidade dessa visão, ok? Então, isso que é muito importante a gente saber e avaliar. Por isso que nosso próximo encontro, eu vou falar da avaliação funcional, que é muito mais importante do que a quantitativa. A quantitativa é só uma referência, tá certo? Agora, se vocês me perguntarem quantas pessoas com deficiência visual tem no Brasil? Então, no último censo 2010, no IBGE, foram constatados 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, das quais 6 milhões com baixa visão e 500 mil cegos.
a proporcionalidade, tanto nacional como mundial, é sempre 4 pessoas com baixa visão para uma cega. Então, é uma grande população que ela é muito desconhecida. Quantas e quantas pessoas que eu não atendo e já atendi, gente, e a gente escuta, né, e lê nos relatos, que as pessoas nem percebem que elas têm alguma deficiência visual. Então, isso gera bastante inquietação, bastante dúvidas com relação à própria questão, como eu falei no início, de identidade. As pessoas com baixa visão, muitas vezes, não se sentem e não se percebem como pessoas com deficiência visual. Muitas vezes, a família não os reconhece como pessoa com deficiência visual, né? E outra informação que é relevante, e agora em 2020, seria o outro censo, que nós não sabemos aí quando que isso vai acontecer agora, mas imagina-se um aumento dessa quantidade de pessoas com deficiência visual. E a gente sabe do impacto disso em várias áreas da vida. Outra informação muito importante é que 80% dos casos de deficiência visual, tanto de baixa visão como cegueira, outra dúvida que o pessoal traz muito, né, pessoal, é assim, pessoa com deficiência visual é cega ou é baixa visão? Os dois fazem parte do grande grupo da deficiência visual. E a terminologia? O pessoal pergunta muito isso. É pejorativo falar pessoa cega? Não, não é. Agora, se eu conviver com alguém que não gosta da terminologia, eu pergunto para ela, como é que você quer que eu me refira? Tem pessoas que preferem falar, eu tenho uma deficiência visual, ela não gosta da palavra cegueira, por causa da conotação social que muitas vezes foi impregnado no decorrer da vida e da histórica, certo? Tanto faz. Uhum. Cientificamente, o grupo todo tem deficiência visual. 500 mil estatisticamente cegos e 6 milhões de baixa visão. Agora, também dentro do grupo da cegueira, existem nuances aí, ok? Então, tem pessoas cegas que não enxergam absolutamente nada, é o escuro, e são pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de cegueira. Tem pessoas que veem luz, tem outras que veem cores, e tem outras que veem vultos. E todas são pessoas com cegueira. E esse mínimo resíduo visual que aparece impacta bastante no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que vê luz, ela reconhece o claro e o escuro. E isso ajuda muito, inclusive, no ciclo do sono. Então, são esses detalhes que a gente não pode estranhar. Puxa vida, a pessoa é cega, mas percebeu que alguém entrou na sala, por exemplo, viu um vulto. É cega, sim, ok? Então, agora, os baixa visão já vêm com mais detalhe esse entorno, principalmente se as imagens forem maiores, certo? Então, 80% dos casos são adquiridos. As pessoas adquirem após a idade adulta. Então, vocês imaginam, você passa a vida toda enxergando normalmente, e depois você passa a ter uma baixa visão, uma cegueira, o impacto é muito grande, porque há uma perda. Só 20% é que nasce com a deficiência visual. Tá certo? Então, isso é bastante importante a gente saber. Desculpa, gente. É que eu dei muita aula essa semana. A voz está falhando um pouquinho, mas nada impede que nós continuemos. Então, assim, isso é interessante a gente saber, porque quando a criança nasce com deficiência visual, o maior trabalho que a gente tem que fazer é com a família, que vai ser o nosso assunto seguinte. 80% é adquirido, então o trabalho é com a família também, mas é muito com a pessoa, porque o que elas relatam? Eu enxergava e agora eu não consigo enxergar direito, ou não enxergo quase nada. Enfim, a questão impacta a vida profissional, que você já desenvolveu contando com a visão, as relações interpessoais, enfim, tem uma série de questões aí que nós temos que avaliar da parte emocional. Quer dizer, o mais importante na abordagem, na reabilitação, nos processos de reabilitação das pessoas com deficiência visual, não resta dúvida que é a abordagem psicológica. Então, nós temos que trabalhar essa questão da perda, essa questão do como vai fazer as coisas de uma outra forma. É um resgate, né? Na própria Fundação Dorina Noio para Cegos, que faz um trabalho maravilhoso,
há mais de 70 anos, né? A fundadora, a dona Dorina, perdeu a visão totalmente aos 17 anos, uma mulher que é referência internacional no cenário da deficiência visual, e que fundou a instituição com um grupo de outras mulheres. Gente, imagina, em 1946, uma mulher cega, com um grupo de mulheres, fundar uma instituição desde que se tornou essa fundação maravilhosa que nós temos no Brasil. Então, é uma mulher que a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileira, né? Perseverante, dinâmica, e eu convivi com ela há 10 anos, eu tive essa sorte. Então, realmente é algo assim, é uma pessoa que você se admirava só de estar ao lado, sabe? É uma força, uma tenacidade, a busca realmente pela autonomia e independência da pessoa com deficiência visual. A Fundação, ela é a maior imprensa braille da América Latina, tem os serviços de reabilitação, de livros acessíveis que vão para o Brasil todo gratuitamente. Então, e o processo de reabilitação feito pela Fundação Dorina, a gente escuta milhares e milhares de depoimentos depois da reabilitação, e com certeza vocês aqui também escutam, e todas as instituições voltadas para as pessoas com deficiência visual, que após a reabilitação suas vidas renasceram, literalmente, tá? Porque você perder a visão na idade adulta, pós-adolescência, idade adulta, em que você constituiu toda a sua vida com visão normal, e ter essa perda, o impacto emocional e também concreto, né, na sua vida é muito grande. Então, é por isso a importância do processo reabilitacional, e a gente chama de habilitação, quando é até os 17 anos ocorreu a perda, porque ainda a criança ela não reabilita, né, ela vai se habilitar, porque ela ainda não desenvolveu as suas habilidades para a vida, né. Então, de qualquer maneira, nós temos que ter atuações muito concretas, muito objetivas, tanto no campo da baixa visão como da cegueira, e de acordo com a faixa etária em que ocorre a perda visual. Então, é esse o objetivo, né, de todos os processos de reabilitação, e que as pessoas na sociedade entendam que existe esse grupo de pessoas. Até não sei se, Denise, eu não sei se aqui já falaram sobre bengala verde alguma vez, devem ter falado. Então, assim, a partir da década de 60, na Argentina, criou-se o movimento da bengala verde. Qual que é o objetivo da bengala verde? Muita gente me pergunta, mas é legal essa bengala verde? Deve usar, não deve usar? Gente, é o seguinte, a escolha do uso da bengala verde é livre. Só que ela foi criada justamente para dar a conhecer à sociedade que existe um grupo de pessoas com deficiência visual que tem baixa visão. Até teve umas polêmicas, como eu acompanho há muito tempo toda essa história, algumas pessoas cegas falaram, estão rejeitando a nossa bengala branca. Nada a ver, não tem rejeição nenhuma. É só para contar para o mundo que existem pessoas que têm a baixa visão. Só que assim, só vai ter significado se for explicado o porquê de ela ser verde, certo? Simplesmente usar bengala verde por usar, e se não houver uma divulgação, a própria pessoa explicar para os outros, né? É muito importante, gente, o papel da pessoa com deficiência visual explicar para o mundo também a sua condição de visão, né? Então, ela usando a bengala verde, ela explicar por quê. Teve até uma historinha também, não sei se vocês sabem, que quando começou esse movimento aí da bengala verde, no Brasil, teve pessoa que falou, eu não vou usar bengala verde, eu não sou palmeirense. Isso foi sério, gente. É engraçado, mas foi sério. Aí a gente, não tem nada a ver. Corintiano, principalmente, né? Lá em São Paulo, né? Aquela coisa forte da rivalidade aí, de times e tal. Eu, corintiano, vou usar bengala verde? Não mesmo. Foi, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente, assim, explica o sentido e realmente procura promover esse uso no sentido de mostrar para a sociedade que as pessoas, existe esse grupo de pessoas muito grande com baixa visão. São pessoas, gente, que tem uma série de... O espelho social é mais cruel, porque quando eu vejo alguém cego na rua, eu identifico e socialmente não tem dúvida. A pessoa com baixa visão está sempre sendo julgada. Enxergou. Agora não enxergou. Que história é essa? Chegou no ponto do ônibus, e inclusive na questão
anatômica do olho, a grande maioria não tem alteração nenhuma, aí pergunta para alguém do lado, qual o nome do... me avisa quando chegar o ônibus tal, o que parece? Pegadinha. Eles falam assim que parece que são analfabetos. Não é, Marcos? Parece que vocês são analfabetos, parece que vocês estão de piada. Ah, mas você está brincando, você chegou até o ponto do ônibus, sem bengala. Ah, e se tiver bengala, então, olha o drama da pessoa com baixa visão, gente. Se chegar no ponto do ônibus sem bengala e perguntar para alguém, me avisa quando chegar o ônibus tal, a pessoa vai olhar e falar, você está de brincadeira. Certo? Se você usar óculos, porque pode ser que você tenha baixa visão e também use óculos para miopia, hipermetropia, astigmatismo. A pessoa fala, aumenta o grau desse óculos, pelo amor de Deus. Se você não usar óculos, fala, puxa vida, mas está faltando um óculos, né? Não tem jeito. Por causa da fotofobia, acho também que... Se usar o óculos escuro e sair andando sem bengala, mas que história é essa? E fala que não enxerga o nome do ônibus? Gente, vocês estão sempre sendo... E por isso, questionados, por isso a importância da divulgação. Sim. A importância desse momento, por isso que eu agradeço muito, viu, Denise e Marcos, porque a sociedade tem que acordar para a questão da baixa visão também, sabe? Porque há uma penalização extra. Então, você já tem a dificuldade para acessar uma série de informações por causa da redução da visão, e de plus, você ganha a desconfiança da sociedade toda. Então, quando eu dou muita formação mesmo nas escolas. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, eu estive presencialmente com mais de 2.260 professores. Agora, a distância dá uma média de 400 professores por mês. E conversando muito com eles, eu converso com os professores, converso com a diretoria, com a secretaria, converso com todo mundo. O que eles falam, geralmente? Olha, de coração, se eu tenho crianças cegas e crianças com baixa visão, a minha tendência é focar mais na cegueira. Porque, afinal de contas, a pessoa com baixa visão enxerga alguma coisa, né? Só que se enxergar alguma coisa, não garante acesso à informação, não garante acesso ao processo educacional. Se o material não for ampliado, adaptado adequadamente, ela não consegue acessar, tá? Inclusive, eu tenho falado muito, mas eu vou deixar para a próxima questão da funcionalidade, senão eu me empolgo aqui. Então, assim, é muito importante, gente, que a gente perceba que existem essas nuances e que tenha atenção sobre essa questão, sobre a questão da baixa visão. Tem o depoimento de uma jovem agora, que já é formada, a Bárbara Barros, ela escreveu um texto para mim muito legal, um trecho, né, que ela fala, ter baixa visão é ficar sempre suscitando a desconfiança das pessoas. Exato. É ser olhado torto pelas pessoas. Se você solicitar alguma ajuda, mas como assim, Marcos? Você não está vendo? Que isso? E se você derruba um copo, o que é isso? E a gente já está ficando íntimo. Ô, Denise, a gente já está ficando íntimo aqui, tá perigoso isso. Então, essa liberdade... Oi? Virou advogada já. Mas eu brinco assim, mas eu sei... Não, eu sei. Enquanto associação... A nossa preocupação com a pessoa com baixa visão, exatamente, eu falo que é uma parte da deficiência visual que sofre muito preconceito. Porque é exatamente o que você está falando. Mas também bato nessa tecla sempre. Não só o baixa visão, mas como cego total também, nós somos responsáveis por educar a sociedade. Ninguém nasceu sabendo. Exato. A pessoa vem com baixa visão, sem a bengala, ninguém é obrigado a saber que ele é baixa visão. Então, assim, eu acho que sempre tem que ter essa oportunidade. Moço, você pode parar o ônibus, porque eu não enxergo de fato. Eu sempre falo assim, você pode nos ajudar, porque a gente não enxerga direito, eu ainda brinco. Isso mesmo. Não enxergo nada. Então, entendi. Você não pode se colocar nessa posição de ninguém me entende. A gente que tem que educar. Mas agora tem uma questão muito forte, gente, que é fato, né? Se alguém discordar, pode depois escrever no chat ou mandar mensagem. Todo ser humano é preconceituoso. O que varia é quem elabora, quem não elabora. Quem quer evoluir enquanto pessoa e quem não quer. E quanto mais a pessoa for preconceituosa e der asas a esse preconceito, mais infeliz ela é
e ela não tem o direito de projetar no outro o seu preconceito. Essa que é a verdade. Você quer ser preconceituoso? Azar o seu, mas você não pode projetar nas pessoas o seu preconceito. E quando a pessoa com baixa visão vai se pronunciar, não é tão simples, sabe, Denise? Você sabe disso. A pessoa cega, obviamente, tem que explicar como conduzir, quais as dificuldades, em que vai pedir ajuda, etc. Agora, a pessoa com baixa visão, quando ela se pronuncia enquanto tal, muita gente continua desconfiando mesmo, né? Por isso que é muito importante essas divulgações mais maciças, assim, e mais gerais, mais amplas, nos meios de comunicação, na mídia. Então, sabe, falar mesmo sobre a questão da baixa visão. E outra questão, né, as principais causas da baixa visão, então, vamos lá, ou da deficiência visual, não só baixa visão, mas como cegueira também. Na infância, é a catarata congênita, que tem que ser operada rapidinho. Então, uma informação, assim, super importante, gente, visão se desenvolve até os 7 anos de idade. Tudo que nós tivermos que fazer com a criança em relação à visão, é quanto mais rápido, melhor, tá certo? Então, uma criança que nasce catarata congênita, já tem que operar logo, fazer intervenção precoce, ela vai ficar com baixa visão a vida toda. O glaucoma congênito, tem todos os tratamentos, mas grande maioria na adolescência perde a visão totalmente. A toxoplasmose ocular congênita, pessoal, que é prevenível. Então, as gestantes têm que fazer pré-natal, e no pré-natal, se houver a detecção da toxoplasmose, você toma medicação e a criança não nasce com a toxo, tá? Mas a grande maioria das gestantes brasileiras não fazem pré-natal, seja por N motivos, tem questões de saúde pública, mas também muitas vezes tem uma questão de não buscar, é um conjunto, né? A questão da rubéola, então mulheres em idade fértil têm que tomar vacina contra a rubéola, porque a rubéola, se você ainda não teve, se você tiver durante a gestação, a criança pode nascer com a síndrome da rubéola congênita, que é a deficiência visual, auditiva e intelectual. O sarampo, né, que voltou com tudo, também dá lesões de córnea severas. Por que voltaram essas doenças? Pelas essas campanhas contra a vacinação que estão disseminando. Então, houve uns boatos aí na Europa, etc., de que a vacina que causava o autismo, a vacina contra o sarampo. E é uma grande mentira, o autismo é neurológico, é a combinação genética de um homem com uma mulher, enfim. Então, essas questões, elas vão atrasando o processo de prevenção e de cuidados com a pessoa com deficiência visual. Tem a questão do albinismo, óculo cutâneo, que é genético, enfim, na infância é a grande maioria desses casos, nistagmo congênito, que é aquele tremorzinho do olho. Na idade adulta, nós já temos a degeneração macular relacionada à idade, que é após 60 anos, que é uma grande causa. Tem alguns casos que começam aos 50, mas após 60, a cada década aumenta o número de pessoas que têm essa degeneração. E é mundial, tem várias pesquisas e não se sabe a causa, tá? Mas tem umas dicas aí para a gente cuidar da saúde ocular. Primeiro é que, de preferência, a criança no primeiro ano de vida já seja levada a um oftalmologista. Porque se tiver ali um grau também já de óculos, você já coloca rapidinho, enfim, tudo isso promove saúde ocular. Outra questão, gente, é usar óculos de sol com proteção UVA e UVB, que o nosso sol está muito agressivo e ele está provocando, sim, alterações, pode provocar alterações de retina, pode provocar catarata precoce, tá? São coisas super importantes da gente cuidar. Então, não podemos descuidar da questão visual. E nos casos da degeneração, o pessoal pergunta, bom, mas dá para a gente evitar? Evitar não dá, gente, mas tem uns cuidados, assim, gerais. De preferência, não fumar. A gente sabe que o cigarro afeta muito a retina. Não é que é líquido e certo, porque fuma vai ter a degeneração, não é isso. Mas para garantir uma saúde ocular melhor, e para o corpo todo, né? Se conseguir parar de fumar ou não fumar, tanto melhor, uma alimentação saudável, evitar a obesidade, fazer exercícios físicos. O que tem exercício físico com isso? Tudo a ver, porque o exercício físico promove maior irrigação, maior circulação sanguínea, tudo isso favorece, ok? Então, a degeneração macular relacionada à idade, a gente não tem como evitar ainda diretamente, porque a gente não sabe a causa, mas a gente sabe que os olhos,
agradecem muito se nós tivermos essas condutas de saúde. Você ia falar, Denise? A gente tem, por exemplo, na nutrição também, alguns alimentos antioxidantes, né? Eu, como nutricionista, já tenho um quadro que chama quadro nutritivo. Então, ele ajuda a alimentação antioxidante, ajuda a prevenir a degeneração macular. Isso, ajuda a prevenir uma série de doenças, né? Que, inclusive as retinianas. Então, os ômega 3, ômega 6, então tudo isso é importantíssimo, tá ok? Uma observação que eu quero fazer, Eliane, quando você fala do óculos, é uma briga que a gente... Eu tenho um sobrinho que, inclusive, com o olho bem claro, azul bem claro. E a gente fica nesse negócio de comprar óculos baratos, R$10, R$15, R$30. Ah, é pior ainda, Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão, porque, pelo que eu Isso. O olho tem escuro, dilata a pupila, e aí o raio entra diretamente no olho. Né? Exato. Se você for usar, o certo é usar óculos de sol sempre e com proteção UVA e UVB quando você sair no sol. Agora, se você não comprar um desse, for comprar o do camelô, piorou. Porque entre o do camelô e nada, é melhor nada. Porque quando você coloca uma lente escura diante dos seus olhos, a sua pupila aumenta. E como a pupila aumenta, entra mais raios de sol. Então, ao invés de você proteger, você agride mais, tá certo? Então, assim, óculos... e onde eu compro? Em óticas de confiança. Inclusive, eu sou meio xereta, né? Eu fui nos camelôs para ver o que eles falam sobre óculos, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, me mostra esses óculos aqui. Tem proteção? UVA, UVB? Tem. Aí eu peguei o óculos e olhei. Eles colocam um selinho que tem mesmo. Só que tem 2%. Não tá mentindo. 5%. Não adianta nada. Não protege nada, entendeu? Então, vocês têm que ir numa ótica boa. Tem que ser mais de 90%. Tem que ser super protegido. Porque a hora que você coloca o óculos de sol, como você falou, Denise, a pupila aumenta. A pupila abre. Então, se você não tiver essa proteção, você está jogando mais raio solar que vai danificar o seu aparelho ocular. Porque o nosso sol já foi o tempo que ele era saudável. Agora, com a questão da mudança climática, buraco de ozônio, etc., a gente está tendo câncer de pele demais e alterações oculares por causa do sol. Então, a gente sabe que precisa utilizar proteção da pele, com protetores solares e com óculos de sol. Ah, mas eu vou só um pouquinho na hora do almoço, não, saiu, põe, tá? Se você somar todos os minutos e tempos que você se expõe ao sol diariamente, sem a proteção, é bastante. Quem vai muito à praia, campo, então, aí vai agravando mais ainda se você não utilizar esse óculos, tá certo? Então, essa é uma processo, essa informação que é mais sensível a raios? Como que é? Desculpa, não escutei. Quem tem olho claro? Não, o olho claro é mais sensível, mas ele não é mais propenso a ter doenças oculares não, viu? Então, tem uns estudos que querem mostrar isso, mas eles não são conclusivos. Todo olho tem que ser protegido mesmo, tá certo? Outra doença que é prevenível é a retinopatia diabética. Então, gente, evitar desenvolver a diabetes e se houver... Oi? Presente. E se por acaso a diabetes já se desenvolveu, é cuidar dela e nem sempre vai garantir que vá lesionar, então, o fundo do olho com hemorragias. O outro caso é o glaucoma no adulto. Então, após 40 anos, todo mundo tem que medir a pressão intraocular. Se houver casos na família, desde a adolescência, porque o aumento da pressão intraocular, se você detectar no começo, você faz o controle com colírios e tratamentos e não desenvolve a deficiência visual. Ok? E a retinopatia, retinose pigmentar, que ela é genética e não tem como evitar. Então, as pessoas desenvolvem a partir da adolescência e por volta dos 45 anos, em geral, perdem a visão totalmente. Então, essas são as maiores causas, né? Uma que eu não falei na infância é a retinopatia da prematuridade, que eu esqueci aqui. Ela acontece nos prematuros, cada vez mais os prematuros estão sobrevivendo mais novinhos, e o fato de ficarem na incubadora
o oxigênio artificial tende a promover o descolamento. Então, não é descuido de hospital, não é nada disso. É que o oxigênio artificial não é o ideal para o desenvolvimento retiniano, porque a retina se desenvolve a partir do 5º mês intrauterino. Então, na hora que vai desenvolver a retina, o nenê está fora do útero, que é o local ideal, certo? Aí nós temos aí, de novo, uma contradição do ser humano, né, que é cheia de contradições. As pessoas comemoram a sobrevivência da criança no berçário, prematura, e depois ela fica com uma deficiência, a sociedade tende a rejeitar. Então, esses somos nós, seres humanos complexos e contraditórios, tá certo? E aumentaram esses casos, porque se a gente observar, hoje em dia, crianças até com menos de 5 meses ao nascer, de gestação, sobrevivem, né? Antigamente, eles não sobreviviam, por isso que não haviam tantos casos de retinopatia da prematuridade. Então, os dois extremos da longevidade aumentaram, tanto os prematuros, que sobrevivem, quanto os idosos, que estão nós estamos durando mais tempo nessa vida, certo? Há 2 anos atrás, eu atendi 4 pessoas de 104 anos, e só nessa idade desenvolveram a degeneração macular relacionada à idade. Eu falei, olha só, então você imagina, se eles não tivessem durado até agora, e eu brinquei com eles, teve 2 pessoas, vocês vejam como a qualidade de vida é fundamental, quem cuida da alimentação, quem tem realmente, né, Denise, um nutricionista orientando, quem faz exercício, quem cuida da cabeça também, né, gente, a gente tem que ter momentos de distração, tem que ter amigos, tem que ter uma vida que, para quem acredita, já está provado cientificamente que uma vida espiritual ajuda também, as questões cerebrais, inclusive. Não é religião, tá? Religião é uma coisa, religiosidade é outra coisa, né? Então, as pessoas que têm fé, que fazem meditação, a meditação tem efeitos cerebrais muito bacanas, comprovados cientificamente, tá certo? Aqui é só uma questão, estou passando informações científicas, cada um tem a sua liberdade de fazer da forma que bem entender, mas tudo isso ajuda o fato da longevidade com qualidade. Só para vocês entenderem, ó, dessas 4 pessoas, 2 delas pareciam que tinham 70 anos bem. Eu olhei no meu prontuário lá, ele é no computador, eu olhei e falei, acho que digitaram errado a idade, né? Primeira coisa que eu perguntei, me conta qual que é a sua idade. Eu fiz 104 a semana passada. Eu falei, uau! Eu falei, a senhora é minha meta. Porque, inclusive, eu estou de olho na senhora, eu estou de olho nela. Agora já foi para 105. Então, eu falei, a senhora é minha meta, porque chegar nessa idade, com essa qualidade de vida, de atividade física, mental, né, só tem a questão da visão, mas, gente, a visão de verdade, quanto mais eu convivo com as pessoas com deficiência visual, e ó que não foi pouco, viu? 2.000 por ano, fora os amigos e tudo mais, eu vejo que realmente é um detalhe, aliás, toda deficiência é um detalhe na pessoa. As pessoas que veem primeiro a deficiência e depois o ser humano, falham profundamente. Né? É um reducionismo do ser humano. O ser humano é um ser complexo, completo, tem dignidade, tem respeito, tem valores, e a deficiência é uma das características. Então, eu convido sempre os professores, as pessoas que trabalham na área da deficiência, se realmente nós acreditamos nas pessoas com deficiência. Se nós, de verdade, lá no íntimo, nós vemos a questão da deficiência como uma característica, ou a gente ainda tem barreiras a serem rompidas internamente, ok? Que na hora que eu rompo as barreiras internas, a inclusão vem com tudo. Mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhando, né? É sempre um convite, né? Inclusive, eu falo com você. Que a gente enfrenta é a nossa mesmo. É interna. Não, interna, todo mundo, tanto a pessoa com deficiência como a pessoa sem. Porque tem muita gente com deficiência que tem grandes barreiras internas. Crenças que tinham antes, que não foram vencidas,
o espelho social que toda hora vai te falando que você não consegue, duvida de você. Então, tudo isso é muito sério na vida das pessoas com deficiência. Ao meu ver, é o mais complexo do que propriamente a privação de um sentido, né? E isso em todas elas. Aqui a gente está falando mais da visual. Mas isso é muito importante, e muito importante também, gente, então ter esses detalhes de cuidados, saber que existe a questão da deficiência visual, que existe a baixa visão, e a baixa visão tem essa complexidade da variabilidade. Então, os níveis são diferentes, as percepções são diferentes, tem gente que enxerga melhor de dia, tem um que enxerga melhor à noite, tem um que usa bengala, outro não usa. Nós vamos falar das tecnologias assistivas no dia 7, eu vou procurar mostrar um resumo de um panorama das tecnologias assistivas para todos, para pessoas cegas e com baixa visão. E qual é a melhor tecnologia? É aquela que atende melhor aquele indivíduo. Porque se eu não conhecer bem a tua vida, se eu não conhecer bem a tua personalidade, os teus desejos, eu não indico bem, mesmo eu conhecendo profundamente seus aspectos visuais. Então, isso é muito importante, né? E como a gente havia se comprometido a falar nesse dia também, é falar um pouquinho sobre a família, né, gente? Que a família é um pilar fundamental no processo de inclusão das pessoas com deficiência visual, principalmente as crianças, né? Então, são totalmente dependentes da família. E a gente sabe que as crianças com deficiência, quando elas surgem no seio familiar, causam uma série de questões emocionais muito intensas. Porque, e isso eu vou falar para vocês, enquanto orientadora familiar, enquanto a minha prática no atendimento de tantas pessoas com baixa visão, que eu atendo as famílias também, e enquanto mãe de um jovem autista, né? Então, além dessa experiência profissional, eu tenho 3 filhos, uma de 35, um de 33 e um de 31, que vai fazer 31 agora, e esse de 30 anos tem um autismo nível 3, não verbal. Então, assim, tudo aquilo que eu sempre orientei, estudei e pesquisei, eu também vivi na prática, né? Então, realmente, quando você tem um filho com deficiência, você vivencia um luto de verdade, porque é o filho saudável ou o filho sem deficiência que não nasceu, e dá uma série de dúvidas, né? É um impacto, são dúvidas no presente, dúvidas como vai ser a educação dessa criança, como vai ser na idade adulta. É um processo doloroso. E a gente tem que acolher muito bem as famílias das pessoas com deficiência visual, principalmente as crianças. Porque aqui acho que todo mundo concorda. Oi? Alô? Não, pode falar. Pode falar? E aí, o que acontece? É que as famílias que têm essas crianças com deficiência visual, elas sofrem esse impacto emocional muito forte, elas têm que ser acolhidas. Então, eu sempre falo para as escolas fazerem uma parceria muito forte com essas famílias, atenderem separadamente, darem mais atenção, porque isso faz parte do processo, né? Porque não é uma família comum, é uma família que tem detalhes, tem sentimentos e tem preocupações e dúvidas muito peculiares. Então, é muito importante essa aproximação, é muito importante esse cuidado em relação à família, tá certo? E porque realmente é aquele que é o inesperado. Você fala, bom, todos os casais, né? O casal, aliás, a família fica grávida junto, né? Todo mundo está na expectativa daquela criança que vai nascer, se é menino, se é menina, se vai puxar não sei quem, se vai... E aí aparece uma criança com deficiência, seja ela qual for. E é um grande impacto, né? É um grande impacto que tem que ser cuidado, tem que ser acompanhado. Então, a gente, quando atende uma criança com deficiência visual, a gente tem que atender com muito carinho, muita atenção à família, para que ela consiga vivenciar esse processo, ainda mais nós estamos num país que não tem infraestrutura, né, de uma maneira adequada para as questões terapêuticas. Você tem que fazer todos os encaminhamentos, você tem que dar o suporte, você tem que sinalizar para essa família o que ela deve fazer em casa também, porque quais são os 2 pilares, principalmente do desenvolvimento de uma criança?
é escola e família. Nós, da área clínica e terapêutica, nós damos um suporte. Mas onde a criança vai viver sua vida é no seio familiar e no seio escolar, no ambiente escolar. Daí a grande importância da inclusão. E daí que esse decreto 10.502 não tem nada a ver. Ele veio para quebrar um processo que está em construção. Falta muito para o processo inclusivo? Falta. Mas olha quanto já caminhou. Agora, trazer um decreto que restringe e com áreas de cuidados, que é o mais delicado, tá? Então, aqui vai até um recado para as famílias que têm filhos com deficiência, como eu, e como várias famílias que eu atendo, cuidado com o canto da sereia, sabe? Quando você lê aquele documento, parece que vai dar um suporte maravilhoso, que vai ser paradisíaco, nada a ver, viu? Então, é só para a gente ter esse cuidado, e isso eu falo enquanto pesquisadora, enquanto profissional, enquanto mãe de um filho com deficiência, tá certo? Então, esses detalhes... Oi? A gente pode abrir um debate, inclusive, te convidar sobre esse assunto, né, que está tão polêmico agora, essa questão do decreto, enfim. Só falar um recadinho, Eliana. Pois não. Eu saí do Ena porque o Baixa Visão não colocou o telefone para carregar, entendeu? Aí não tem nada a ver com a Baixa Visão. É homem. Vocês dois... Ai, vocês dois são ótimos, adorei. Eu mereço. Oi. Fala, Denise. Não, você só queria avisar isso, né? Eu queria... Daqui a pouquinho a gente vai nos comentários. Entendi. E assim, gente, de uma forma... E vocês vejam, né, que quando eu tenho uma criança com deficiência em casa, tem a questão do relacionamento com irmãos, tem a questão, gente, de quem que vai dar mais atenção do casal. Alguém vai ter que realmente se dedicar mais, não tenha dúvida. Levar em programas de reabilitação, nos profissionais da área da saúde, acompanhar mais de perto a escola, não tem como. Então, quando eu falo, até eu brinco, né, com os pais e tudo, eu falo, gente, alguém vai para o sacrifício toda hora. Então, por exemplo, na questão da deficiência visual, menos, porque a criança só com deficiência visual, só não estou minimizando, tá ok? Mas a gente sabe que uma criança com cegueira ou baixa visão, se ela tiver todos os estímulos e adaptações adequadas, ela se desenvolve dentro da mesma faixa etária das outras crianças, tá? A deficiência visual não impede o desenvolvimento neuropsicomotor de forma alguma, se houver essas adaptações e essas intervenções. Sim. Então, dos casos de deficiências, vamos dizer assim, são as crianças que têm uma maior possibilidade de desenvolvimento pleno, tá? Que, logicamente, é mais comprometido nas questões do transtorno do espectro autista, da deficiência intelectual, porque tudo vai variar o tipo, a forma, mas a gente sabe das implicações. E quando a gente fala de deficiência na família, realmente vai ter que ter um outro tipo de atenção, de abordagem, levar para os atendimentos, alguém vai ter que se mobilizar em prol dessa criança, não tem jeito, né? Quantos e quantos espaços que eu não fui e ainda não vou, porque eu tenho um filho com comprometimento mais complexo, né? Faz parte, né? É mesmo a questão dos irmãos, não atrelar, gente, o filho com deficiência aos irmãos, jogando uma super responsabilidade. Criar um ambiente colaborativo é maravilhoso, mas você atribuir a algum filho, olha, você vai cuidar dele quando eu morrer, você vai ter que fazer tal coisa, não, isso atrapalha a relação, né? Então, de fato, é o que eu sempre falei aqui, bom, quem é a mãe dele sou eu, então, festinha, a diferença de idade aqui, só para exemplificar, 2 anos cada um. E o que acontecia? Festinha. E eu penso e vejo que a inclusão, gente, nos ambientes sociais, ela se dá na medida em que essa criança está feliz, certo? Principalmente, por exemplo, nos casos de autismo, que são mais complexos em relação aos comportamentos. Eu levava os 3 na festinha, os 2 ficavam lá o tempo que fosse, e depois de 20 minutos eu saía com ele, porque ele não aguentava o tempo todo.
Então, deixar aquela criança também gritando, chorando, esperneando, não é inclusão e não é bom para o desenvolvimento dela, tá? E a gente tem que realmente fazer esses processos, conhecer cada caso e acolher muito essa família que está angustiada, ela está preocupada. Essa semana mesmo, eu vou fazer 2 atendimentos até online, para já orientar uma família que está com um bebezinho de 3 meses, que nasceu já com uma deficiência, e eles estão apavorados, e é para apavorar mesmo. Né? Eles sabem que ele tem uma baixa visão profunda, já perceberam, então eles precisam ter um horizonte, descortinar um horizonte do que vai acontecer, quais são os próximos passos, e até que eles vão assimilando também essa criança no seio familiar e dando condições, não só de adaptações, de recursos, mas condições emocionais para que essa criança se desenvolva de uma maneira bacana. Até aqui mostrando para vocês, Denise não está vendo, eu não sei se você consegue ver, Marcos, nas minhas costas tem um quadro, você está vendo? Sim, sim. Então esse quadro, gente, para vocês, eu vou até puxar um pouquinho o celular, esse quadro, vou descrever para Denise, viu, Denise? É uma paisagem em tons terrosos, para Denise e para todas as pessoas que não estão enxergando e estão nos acompanhando nessa live, né, lógico. Então assim, ó, é um quadro em tons terrosos, que tem lá no fundo um pôr do sol, tem umas montanhas, tem simulando assim um lago, mas ele é todo em tom terroso, tá? Marrons, tons amarelados, e esse quadro foi pintado por um rapaz que eu atendi há muito tempo, mais de 26 anos, e ele só num olho 3% de visão. E um olho cego e 3% de visão, que é clinicamente também considerado cegueira. E tinha um talento incrível, pinta vários quadros, então o talento dele não foi comprometido, não foi truncado pela deficiência. Ele encontrou recursos para expor a sua arte, né? E ele me deu esse quadro que está aqui na minha sala desde então. Mudei até a cor da parede, como o Marcos pode ver, eu pintei um damasco aqui para contrastar e dar um realce. E é um quadro que todo dia eu passo aqui na sala, eu olho e falo, puxa vida, é isso que vale a pena na vida, né? Você dar significado a ela. Então, o fato de enxergar, não enxergar, enxergar pouco, ter alguma outra limitação, gente, não é isso que traz ou não a felicidade. O segredo da felicidade é dar significado à nossa vida. Sim. E quem tem significado tem o porquê viver, né? E o significado tem que estar dentro de nós, não está nas pessoas. Tá? Eu falo muito isso na orientação das famílias. O significado não pode ser o sentido da minha vida são os meus filhos, cuidado. Ou é uma pessoa em concreto, não pode estar fora de nós, tá? O sentido da nossa vida tem que estar orientado para aquilo que nós viemos fazer no mundo. As outras pessoas, obviamente, nos motivam, nos estimulam, nós crescemos na relação. O ser humano é o único que nasce incompleto. É o único que precisa do outro para se desenvolver. O cachorrinho nasce pronto, o gatinho nasce pronto. Por isso que o cachorrinho é gente boa, né, gente? Porque ele não é complexo, ele já veio do jeitinho dele, e você não vai encontrar seu cachorrinho em casa com a patinha na testa, com crise existencial, né? E aí é uma criancinha eterna, né? E esse cachorrinho, então, pela não complexidade, ele está sempre numa boa. Se ele tiver as necessidades básicas satisfeitas, ele está de boa. O gatinho também. Eu falo do gatinho porque teve uma turma que falou assim, você só dá exemplo do cachorrinho. Eu falei, tá bom, gente, o gatinho, o cachorrinho, o passarinho, todo mundo. Então, assim, eles já nascem prontos. Agora, o ser humano não, ele é dependente desde que nasceu. Se um bebezinho humano nascer numa condição sem recurso de ajuda, ele morre, né? E ele precisa se desenvolver. E nós nos desenvolvemos no relacionamento com o outro. Por exemplo, hoje, ao conhecer vocês dois, a minha vida se tornou mais rica. E isso faz parte, isso que é gostoso na vida, né? Quer dizer, você conhecer pessoas que têm um significado grande na vida, que desenvolvem algo para a sociedade, para o mundo, e essa troca é enriquecedora, e a gente cresce com isso, né? Quando um paciente fala assim, obrigada, a senhora me ajudou tanto, eu falo, vocês não têm ideia o quanto vocês me ajudaram. Vamos deixar assim, empatou. Porque é verdade, né, Denise?
essa troca é tão forte que eu estava comentando ontem com a minha supervisora, que hoje eu sou professora, e falei que não foi o mundo que enxerga, que me fez diferente depois que eu perdi a visão. Porque eu não assumia nem a bengala. Mas foi quando eu fui para o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, que eu falei que eu comecei a ver um mundo colorido de novo, através dessas pessoas que tinham o mesmo problema que eu, que voltaram a estudar. Foi onde eu corri atrás de me formar, de fazer especialização. Olha, que bacana. É isso, deu sentido, né? Teve sentido para você. Você deu sentido para a tua perda visual. A dona Dorina deu sentido para a perda visual dela. E várias pessoas, e não precisa ter uma deficiência para dar sentido, né? Mas quando tem a deficiência, o impacto é tão grande, né, Denise, que até você chegar nisso, e quando você chega, dá uma alegria no coração que não dá para descrever. E você falou uma coisa interessante, você voltou a ter colorido na sua vida. E quando eu falo com as famílias que têm as crianças que têm deficiência, eu falo, gente, por alguns anos eu fiquei em preto e branco. Com o nascimento do meu mais novo, do Matheus, eu levei assim, e percebendo o autismo, por uns 2, 3 anos, eu falo que eu vivi em preto e branco. Por fora, me esforçando, sorrindo, cuidando de tudo, mas o coração em preto e branco. Até que um dia, depois de uns 2, 3 anos e o esforço, né, junto, e rezando, e tudo junto, né, gente? Aí, de repente, é o que você falou, eu vi a vida colorida de novo. Eu voltei a ter a minha alegria de sempre, de uma forma espontânea, né? E até eu aprendi muito eu fiz uns cursos sempre aí durante a vida, que não tem a ver com a minha profissão diretamente, mas um curso, uma palestra de um psiquiatra que falou assim, enquanto vocês não tiverem a virtude que vocês desejam, vocês fingem que têm. Porque ao forçar, você vai criando um hábito, e de repente incorpora em você no decorrer do tempo. E esse voltar, eu entendo perfeitamente o que você está falando, é a mesma sintonia mesmo. Você volta a ver colorido, a vida volta a ter graça. Então, gente, quem perdeu a visão, ou quem tem agora um filho que descobriu recentemente que tem alguma deficiência, coloca os meios. Outra, viva o seu luto, tá? É muito importante a gente viver o nosso luto, mas bem acompanhado, com uma terapia, com pessoas que nos levantam. Não pessoas que falam assim, isso não é nada. Quer ver outra frase terrível, Denise? Tem gente pior. Gente, eu vou me e o pessoal fala na boa, né? Com boa intenção até. Mas como é que eu vou me sentir melhor tendo alguém pior que eu? Gente, então não funciona. Ou então assim, vou falar uma coisa que... Vamos lá. É um presente de Deus. Espera um pouquinho. O sofrimento em si não é um presente. Ele pode se transformar em um presente se nós superarmos e evoluirmos. Porque só o sofrimento, só a perda, gente, não é presente, não. Até eu brinco muito, né? Eu falei assim, só se Deus for grego, né? Porque, caramba, você ter um filho com deficiência é um presente? Você ter ficado com deficiência é um presente? Não, senão os hospitais seriam repletos de gente felizes e saltitantes e alegres, não é isso. Nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar o sofrimento em algo para elevação. Que é o que você fez, Denise. Que é o que muita gente que eu conheço fez e faz. Agora, em si, sofrimento é sofrimento, gente, é ruim. Faz parte da vida. A gente até brincou no começo, né, da nossa live, que estava uma dificuldade aí de entrar pelo computador. Eu falei, não, gente, vamos pelo celular, porque de sofrimento basta o que a vida traz. Não vamos sofrer na live também. Então, assim, é achar soluções para a vida ficar mais leve, para a vida fluir, e para nós darmos significado para a nossa vida, que também o ser humano é o único que sabe que essa vida vai acabar, esse plano, né? Então, vamos aproveitar do começo até esse fim, que a gente não sabe quando será, em deixar algo positivo, algo construtivo, e, de fato, para nós que optamos por essa área, que temos significado na vida, é muito mais que profissão, né, Denise? A questão da deficiência na nossa vida é muito além da profissão somente, é um sentido da vida. Fazer o melhor para incluir, para esclarecer, e para dar apoio às pessoas que têm a deficiência, no meu caso, e no seu, e do Marcos, né, de vocês, da associação,
em prol da deficiência visual, assim como Dona Dorina fez com tanta maestria, como todos nós fazemos, e muita gente faz, né? Tem muita gente que faz pequenos gestos, sabe? Muitas vezes a gente pensa em algo grandioso, e o nosso dia a dia, ele é repleto de pequenas oportunidades, e fazemos a diferença na vida das pessoas, não tenha dúvida. E as pessoas, só para finalizando, as pessoas com deficiência, elas têm uma desvantagem, sim, gente. Que eu não sou nada de romantizar, eu sou totalmente contra romantizar a deficiência, tá? Então, assim, não, todos nós somos deficientes. Gente, seres humanos são seres com imperfeições e com defeitos, alguns até de caráter, né? Mas não é deficiente, ninguém precisa de acessibilidade para poder fazer as coisas, porque é um ser humano com limitações. Agora, quem tem uma deficiência necessita de recursos de acessibilidade, necessita de apoio, sim, por isso que eu sou muito a favor da lei da inclusão, eu sou a favor de tudo isso, porque se não houver essas leis, se essas leis não existirem, as pessoas espontaneamente não incluem, as empresas espontaneamente não irão empregar, não haverá espaço para as pessoas com deficiência, porque todos com deficiência têm uma desvantagem, e essa desvantagem é equilibrada pelos recursos de acessibilidade. Então, isso é muito importante. Então, eu acredito que eu gostaria de falar para vocês nessa live, os principais pontos a gente conseguiu abordar, e se tiver alguma questão no chat, se vocês quiserem que eu responda, ou se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu estou muito às ordens, e vou deixar aqui o meu celular, tá, Denise? Então, é o 11 99328 6390. 11 99328 6390. E quem quiser conhecer também mais sobre a Fundação Dorina Noil, o site www.fundacaldorina.org.br. Lá também tem um site, Denise, que é o www.trocandosaberes.com.br, que há videoaulas e materiais sobre o processo de inclusão escolar das crianças com deficiência visual, cegueira e baixa visão. Então, está muito às ordens, o login é gratuito, são videoaulas que, inclusive, eu gravei, são 10 videoaulas de 3 minutos, pílulas, né? E 4 videoaulas de 15 minutos, falando sobre vários aspectos da inclusão escolar e da própria deficiência visual. Então, foi um prazer enorme, e se tiver alguma outra questão, estou por aqui. Eu só queria enfatizar, quando você fala que crescemos e evoluímos com a ajuda do próximo, daquele que está numa condição um pouco melhor, que tem condições de nos puxar, nos apoiar. E a gente, o encontro, dia 15 agora, com os professores do Centro de Ensino Especial, que a gente fala da nossa vida de deficiente visual, né? Claro que todas as deficiências. Então, são profissionais que dão sentido, que mostram para você, olha, você pode, principalmente para quem foi reabilitado. Claro que para quem foi habilitado também, mas, viu, aprende. Então, a gente... que lindo. Faz a gente... Então, a gente tem muito a agradecer pessoas como você, pessoas como os professores do Centro de Ensino Especial, que tem todo o nosso carinho, pelo trabalho que proporciona, que mostra que a vida tem sentido novamente, né? Eu lembro muito do meu professor de orientação e mobilidade, o dia que ele falou para mim assim, o dia que você... Eu não queria bengala na mão, mas de jeito nenhum. Imagina. Então, aí eu falava assim, o dia que você tiver aceitar sua bengala, que todo mundo te vê andando sozinha, eu falo, nossa, mas que bonito, olha a independência dela. Então, hoje, eu saio, seja com a minha mãe, seja com o Marcos, seja com quem for, eu não solto a bengala. Porque uma vez ele falou para mim assim, e se alguém que você estiver sendo guiada passar mal? Como é que você vai atrás de ajuda se você está sem sua bengala na mão? E aquilo me fez me sentir importante, me fez entender que eu tenho meu papel na sociedade também. Que eu não estou aqui só precisando de ajuda, eu posso ajudar também. E hoje sou Alô? Professora. Alô? Professora. Oi? Sumiu? Falhou a tua voz. Agora voltou. Então, todos nós temos nosso papel na sociedade, né?
Hoje eu estou como presidente, professora, pessoa com deficiência, a gente tem que trazer essa educação para a sociedade, certo? E a sua voz está falhando. Certa vez a gente estava... Internet? Voltou? Voltou. A gente estava comentando em um grupo que a gente tem aqui, já até comentei isso na outra live, que a questão do baixa visão, acho que você segrega, educa a sociedade, e por isso que o baixa visão também, por outro lado, porque a gente estava falando, qual é a bengala verde? É uma necessidade ou um reconhecimento da pessoa com baixa visão? Porque tem realmente pessoas que não vão precisar da bengala ali naquele momento, porque está claro, porque dependendo da situação, mas a bengala identifica ele para a sociedade como uma pessoa que não enxerga perfeitamente. Então, é a pessoa que está usando a bengala como identificação independente da necessidade, né? Porque, como eu falei, a pessoa com baixa visão sofre muito preconceito, mas também ela tem que entender que a sociedade não é obrigada a saber que ela não enxerga direito. Como você falou, muitas vezes o olho é perfeito, anatomicamente não tem nada que fale, olha, eu sou baixa visão. Que sinalize. Né? Então, é uma coisa bem... dos dois lados. A gente tem que ensinar a sociedade para que a sociedade possa também nos entender, né? Já agradecendo aí, a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa formação que você falou. Acho que todos os professores precisam aprender essa realidade. Já convidando todo mundo aí que está na live para o dia 7 de novembro, onde a gente vai falar sobre a funcional e as tecnologias assistivas, que são várias, né? São inúmeras coisas que podem melhorar a vida, facilitar, como você falou, para que sofrer à toa, se tem coisas para ajudar. E agradecer muito, assim, a gente vai para os... Você quer ler o chat? Você quer ler ou a gente pede para... Você quer ler? Amigo. Eliane, se você quiser ler, é melhor. Como diz em terra de cego, quem tem olho é escravo, não é rei. Ai, vocês são ótimos. É que aqui, gente, eu não estou conseguindo ler o chat. Eu vou tentar, vamos ver. Se eu colocar na tela, você consegue ver? Ó? Por exemplo, consigo. Conseguiu? Peraí aqui. Isso, bom dia. Pode ir passando, por favor. Tá, eu vou ver nas perguntas. Você consegue... Isso, vou colocando as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, coloca agora. Se alguém, isso, ou se isso mesmo. Essa aqui, vamos ler essa aí. Meu filho tem baixa visão, sofre preconceito da própria escola, falam que ele não tem porquê. Tem vezes que ler algo é uma luta até para conseguir monitor. Para ele tem dificuldade de estudar online também. Agora no mundo da pandemia e a distância fica um pouco mais complicado mesmo, mas a questão agora é trabalhar essa escola, né, gente? Eu não sei quem falou foi a Fernanda. Então, Fernanda, é o seguinte, então já vai o meu convite também para a escola do seu filho, que inclusive eu faço só para a escola, organizar os professores e a diretora tendo interesse, a coordenação. Aí está faltando esclarecimento mesmo, tá? Para agir de forma a fazer a inclusão do seu filho, tá certo? Isso já não cabe mais no nosso tempo, né? Então, pode ser que haja um desconhecimento, pode ser muitas vezes uma exclusão de uma ou outra pessoa, mas a gente tem que ser trabalhado essa questão sim, viu? E a distância tem toda essa questão da adaptação do tamanho da letra. O que acontece muito aqui nas escolas que eu tenho acompanhado? Os professores estão fazendo um material ampliado, enviando e pedindo para as famílias retirarem nas escolas. Sim. E tem outras orientações que a gente pode fazer também para os pais em casa, mas o que eu vejo aqui é que existe um obstáculo aí já na própria escola. Então, isso a gente tem que realmente, né, nos esforçarmos para romper e esclarecer as escolas, tá ok? Passa o número para a diretora, Fernanda. Passa o número da Eliana, que ela já... Eu já agrupou, gente. Pode ser 10, pode ser 30, pode ser 300. Não tem quantidade.
Então, eu faço formação tanto para escolas pontuais, como para diretorias de ensino, com um número X aí de professores que se inscrevem. Eu acho que muitas vezes falta o conhecimento, gente. A falta de conhecimento leva à exclusão. Sim. Tem gente que vai buscar, e tem gente que vai buscar e não encontra. E tem gente que não busca, que é o pior dos casos, né? Mas estamos aqui para colaborar, viu? Mas quando as pessoas perguntam se a gente está num mundo muito difícil, que não tem inclusão, eu que sou cega há 16 anos, eu acho, já perdi até as contas, eu acho que está num mundo muito mais de inclusão do que foi há um tempo atrás. Né? Já melhorou, isso, por isso que a gente tem que estar sempre para frente, né, Denise? Não pode ir para trás. É daqui para frente. Melhor do que era antes, está muito melhor. Isso. Agora essa da Priscila aí. Só mandar um beijo para a Dinorá, que está aí também. Beijo, Dinorá, Ceissa, Esther, Priscila. Viu, cara? A Ceissa Total está aí, né? Então, eu vou ler aqui, ó. Nas escolas, quem tem baixa visão acaba sofrendo mais. Sou de uma escola especializada em deficiência visual e percebo isso nas escolas regulares. É a mesma coisa, gente. É divulgação, é formação, é insistência para que as coisas mudem, sabe? Inclusive, culturas inclusivas não surgem do de repente. É um processo, né? Assim como a Denise falou, agora já está melhor do que foi, mas está insuficiente. Então, vamos para cima, vamos avançando, informando, formando e pressionando para que as escolas tenham esse conhecimento e façam a sua atuação como devem, tá certo? Aqui em Brasília, os baixa visão raramente usam a bengala verde, por isso que, na maioria das vezes, eles próprios pagam mico? Não entendi. Maristela, pagam mico aqui em Brasília é passar por vergonha. Não, então, mas aí que tá. A bengala verde, gente, ela só vai trazer significado se ela for explicada, viu? Sim. Porque muitas pessoas que eu atendi com baixa visão, que usavam bengala, foram até xingadas, falando que é fraude. Tanto faz a cor da bengala, viu? Porque na hora que você desarma a bengala e tem alguma atitude que mostra que você tem visão, o pessoal fica pirado. Teve até um rapaz que eu atendi há muitos anos, ele estava estudando jornalismo, foi lá em 2000, para vocês terem uma ideia como foi marcante. E ele foi ameaçado no metrô de São Paulo, porque ele usava bengala, bengala branca na época, não importa a cor, tá? Ele usava bengala para andar, mas ele chegava na cadeirinha do metrô, e como a visão dele era tubular, a visão central estava preservada. Então ele pegava um livro e lia. Aí não é que uma pessoa começou a xingá-lo e falar que ia bater nele, ele ficou apavorado, aí ele me ligou. Ele falou, nossa, Eliana, estão querendo me agredir no metrô. Eu falei, pera lá, minha vontade foi ir lá e, né? Mas eu falei, não vamos retribuir na mesma moeda. Eu falei para ele, você não é estudante de jornalismo? Vamos fazer um barulho. Só sei que a gente deu entrevista na CNN, não sei aonde, no Bandeirantes. Nós dois mandamos bala, a pessoa sumiu, e ele pegou tanto gosto pela coisa, que eu falei, olha, gente, a pessoa com a deficiência, quando ela tem que, de fato, pegar para si, né? Ele fez um folheto de divulgação na região da faculdade dele. Eu fui lá, dei uma palestra para quase 300 alunos e comunidade. Ele juntou lá no auditório, ele fez uma confusão. E resumindo a ópera, depois ele foi para Curitiba, ele fez parte da sociedade da questão do direito da pessoa com deficiência, ele é militante na área da deficiência visual. Então, assim, não se intimidar, porque o uso da bengala somente na baixa visão não garante grande coisa não, viu? Porque às vezes você usando a bengala e mostrando que enxerga, em algumas situações, gera toda essa confusão. Por isso, a importância de sensibilizarmos a sociedade também. Não é que a pessoa não vai falar, mas ela falando, muitas vezes a voz dela é mais fraca, fragilizada se ela está sozinha. Sim. Oi, Marcos, desculpa. Para você ver que é por isso que muitas vezes, em alguns lugares, eu tenho medo de tirar a bengala, porque a priori é que eu conheço o local com a bengala, depois eu fico tão tranquilo que eu prefiro andar sem bengala. Porém,
minha faculdade que eu fiz de Educação Física, eu fiz na Católica, aqui de Brasília. E lá, se eu for hoje, eu consigo andar todos os lugares sem bengala. Só que eu não consigo, porque eu tenho medo dos alunos, dos professores, segurança, acharem que estava mentindo. Porque diferentemente da pessoa cega, quando a pessoa cega empunha a bengala, por mais difícil que seja para ela, eu sei que esse processo que você passou, Denise, é muito comum, né? Assim, é muito frequente, porque o pegar na bengala tem uma simbologia muito grande para a pessoa. Agora, quando você é cego, a pessoa percebe que você não dá conta sem a bengala. Agora, o baixa visão, tá lá com a bengala, aí ele desarma a bengala, pega um livro, senta no banquinho e vai ler. Ou pega o celular, aproxima, pronto, tá feita a confusão, o pessoal cai matando. Então, para a pessoa com baixa visão, não é tão simples assim, sabe? Por isso que as campanhas de conscientização social são mais importantes. De novo, reforçando e parabenizando por essa live. Porque a sociedade tem que acordar que vocês existem, Marcos. Porque senão eles vão te olhar e falar assim, ele tá de brincadeira. Ele chegou até aqui de bengala, ou então tem hora... E um rapaz que eu atendi, gente, que ele fazia corrida num parque aqui de São Paulo. E como ele tinha retinose pigmentar, é porque ele faleceu depois por um outro motivo. Mas ele tinha retinose pigmentar de noite, cegueira noturna. Então, o que acontecia? De dia, ele estava correndo sem bengala, todo bacanão lá no parque. Chegava à noite, ele saía com a bengala. Pra quê? A vizinhança toda falava, mas menino, que isso? Que absurdo! Você é uma fraude, quem que você está enganando? Olha, é uma vida que realmente, para quem tem baixa visão, é bem mais puxado do que a cegueira em termos de espelho social. Prova está, gente, que quem está mais... Oi? Pode continuar, depois eu falo. Prova está que quem mais se expressa na área da deficiência visual são os cegos, não a baixa visão. Sim. Então, você vê as associações, as instituições, os movimentos em prol da pessoa com deficiência visual, o baixa visão tende a se encolher mais. Porque ele acaba se sentindo, vou falar um negócio aqui meio forte, tá? Muitas vezes o baixa visão, ele se sente meio excluído até no âmbito da deficiência visual. Olha que situação. Quando ele está com a turma da visão normal, ele não se encaixa. Quando ele está com a turma da deficiência visual, ele não se encaixa. Quem sou eu? Estou falando mentira, Marcos? Não, tá. Quem sou eu nessa história? Porque quem é cego, quem tem a cegueira, está num grupo bem definido. Isso acontece em todas as deficiências, viu, gente? Na questão da surdez e da deficiência auditiva. Todas as deficiências que são parciais sofrem muito preconceito social. Mais do que a deficiência total. Então, quando é uma deficiência total, global, a mais profunda, vamos dizer assim, é reconhecível. E o espaço, o lugar de fala está mais garantido até dentro do próprio movimento daquela deficiência. Quando a deficiência é mais leve, o sofrimento é maior. Vamos pegar um exemplo que eu conheço bastante também, o transtorno do espectro autista. Síndrome de Asperger sofre mais emocionalmente do que o autista mais comprometido. Porque ele está mais imerso na sociedade, tem características autísticas e é mais cobrado. Inclusive, se as pessoas não sabem, os maiores índices de suicídio e depressão são nos autistas com melhor desempenho do que aqueles mais comprometidos. Porque eles têm consciência maior da sua deficiência frente à população. Olha que coisa... merece tudo isso, gente. É um estudo sociológico bárbaro e que remete à divulgação, gente. Temos que falar muito sobre a baixa visão. Muito. Para que alguém conhecendo o Marcos, quando ele falar, olha, tem hora que eu enxergo melhor, tem hora que eu não enxergo pior, eu tenho baixa visão. A pessoa falar, tá. Mas a gente não chegou nisso não, gente. Esse é muito de formiguinha, né? Por exemplo, às vezes o Marcos não tem a oportunidade de, por exemplo, ele quando sai de dia, ele sai sem bengala. Quando ele volta para o trabalho lá para as 10, 11 horas, então ele passa numa praça que tem aqui, onde tem vários moradores de rua, e ele falando, esse cara não é cego não, quer ver? Então assim, ele acelera com a bengala na mão, claro, que à noite ele precisa.
Então, é isso aí. É um lugar que você não tem oportunidade de esclarecer o que é ser baixa visão, usa bengala o tempo todo, porque menos, o risco é menor. Né? Ó, eu vou falar uma coisa até meio, não sei se fica fora aqui, mas vou falar. E até dá uma disfarçadinha que você enxerga menos, tá? Porque não, eu tô falando sério, tem paciente meu, eu aprendi com os pacientes, tá? Eles falam assim pra mim, olha, tem hora que eu finjo que eu não tô vendo, porque assim o pessoal fica mais tranquilo. Então, é verdade, porque quando você demonstra que você viu, ó, quer ver essa coisa de ver fio de cabelo, cai uma coisinha no chão, abaixa para pegar, vários pacientes que eu atendo quando a família não tá perto, que eu faço atendimento com família e sem família, tá? Aí quando eles estão sozinhos, eles falam assim, a senhora não sabe o que eu faço. Quando cai qualquer coisa no chão pequenininho, agora eu fico assim, ó. Eu percebi, mas eu, disfarço, porque se eu abaixar para pegar, tá feita a confusão. Tá vendo? Você enxerga. Pronto, acabou. A gente não deve incentivar, mas isso acontece muito nas perícias do INSS. Onde a pessoa... não, lá é outra coisa, Nós vamos ser presos, assim. Estou falando offline, né? Não, porque quem cego total, que tem uma desenvoltura, o Marcos às vezes acha que eu enxergo. Ele fala, não é mentira. Então, assim, a desenvoltura é boa, a pessoa duvida daquilo. Isso, então, não é que você vai... Isso, com postura, salto alto. Isso. Na verdade, aí não é que você vai fingir que você não vê mesmo, só que você vai ter uma atitude que a sociedade vai entender melhor a cegueira. Agora, no caso da baixa visão dentro de casa e nos lugares, o pessoal finge que não vê mesmo, tá? Não é para fazer isso na perícia, vocês entenderam, né? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco a Polícia Federal vem atrás da gente. Denise, vai pegar eu, você e o Marcão aí. É o seguinte, ó. Não. Entendi. Eu convivi com pessoas cegas e convivo que vão lá, você vai na casa da pessoa, ela te serve café, ela se desloca, ela faz tudo. Para quem não está acostumado com as pessoas que estão reabilitadas, acha um absurdo. O que a pessoa espera de alguém cego? É que mal ande sozinho, que não faça quase nada, que erre até o lugar que vai sentar, é ou não é? E o perito do INSS não são especialistas, os peritos. Então, eles não fazem ideia nem da cegueira, nem da baixa visão, eles veem aquele laudo e eles têm no seu imaginário aquilo que eles aprenderam com a vida, que não é o especialista. Então, ele vai olhar, vai falar, peraí, a Denise, aí entra a Denise toda pimpona lá, de salto, se deslocando, puxando cadeira, fala, ela não é cega não, ela tá fingindo. Então, são situações, é por isso que a questão da deficiência visual é tão delicada, né, gente? Agora, voltando para o nosso baixa visão no dia a dia, sem perícia, o pessoal dá uma disfarçada mesmo que não está vendo, porque senão, aí quando passam em consulta, eu explico para a família, olha, gente, quando eles enxergarem alguma coisa em alguns momentos, faz parte do quadro, porque eles têm alguma visão. Se a iluminação for boa, o contraste for ok, a pessoa vê. Lógico que não vai ver o detalhe que a pessoa com visão normal enxerga. Então, imagina, eu mostrar um quadro desse, falar que uma pessoa com 3% de visão pintou, o que a pessoa vai pensar, quem não conhece? Imagina, não tinha 3% de jeito nenhum. Imagina, não era cego coisa nenhuma. Esse é o imaginário da sociedade. Não, não precisa dizer não, Eliana, eu como presidente, né, e convivência com Marcos, tem hora que eu falo para ele, não, você só enxerga o que você quer. Eu falo bem assim. Tá vendo? Eu vim aqui para diminuir o bullying na sua vida, Marcos. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, ó. Meu filho tem tumor de retina, é isso? Devido a uma doença hereditária chamada esclerose tuberosa. Ok. Infelizmente, deu na retina dele, o oftalmologista disse que não tem o que fazer, pois se fizer cirurgia, ocorre o risco de perder a visão totalmente. É verdade. Então, o que é mais importante no caso dele? É fazer os programas de habilitação, fazer com que ele aprenda, estude, faça as coisas na vida com a redução de visão ou com a ausência dela. Pelo que eu vi aqui, ele tem baixa visão, né? Ou mesmo que isso. Então, assim,
sendo com baixa visão, gente. Ou eu, inclusive, fiz um webinário com o pessoal do Estadão, recentemente, esse mês agora passado, e foi justamente sobre doenças de retina, e eu abri o webinário, e depois vários especialistas só da área oftalmológica falaram de doenças da retina. A minha fala foi justamente sobre a questão de reabilitação, porque, gente, tem muita doença que não tem cura, haverá muita doença que não tem cura, e o que mais importa, eu sei a tua aflição enquanto mãe de querer curar o seu filho, mas quando a gente tem um diagnóstico, gente, essa doença não tem cura, e vai ficar com uma deficiência, a gente parte para os programas de habilitação e reabilitação. A gente quer que o nosso filho seja feliz e se desenvolva com as características que ele tem. Então, nós temos que nos empenhar para fazer o melhor, para potencializar onde ele pode chegar, tá bom? Que é não pensar, apesar da tristeza do impacto da notícia, é ter a certeza de que a deficiência visual não é o fim da vida, como muita gente fala, tá certo? Agora eu vou aproximar para ler mais uma, porque eu estou no celular, tá, gente? Vários beijos aí. Opa! Beijos para todos. Eu desenvolvi deficiência visual, mesmo cuidando do meu glaucoma, desde a adolescência. Os colírios não se tornaram suficientes. Então, Regina, o glaucoma é uma doença muito agressiva. Quando ele acontece na adolescência, ele é o mais difícil de ser controlado, sim, viu? Então, por isso que não cabe, o que eu falo para o pessoal é assim, quando a gente fala de prevenção, precisa tomar muito cuidado com julgamentos. Então, tem gente que julga muito, a pessoa ficou com a deficiência visual porque não preveniu, não é assim. Uma grande parte dos casos, você fazendo mesmo os procedimentos, se a doença for muito agressiva, você não controla, não tem como, tá? Então, você pode explicar isso sim, eu fiz os tratamentos e realmente, no meu caso, foi uma doença mais aguda e levou à deficiência visual. E o que vai importar, por isso que eu bato muito na tecla da reabilitação, da habilitação, gente. Senão a gente fica nesses espaços falando de prevenção, e uma vez até escutei de uma pessoa, é muito bom ouvir as pessoas, né? Com muita atenção e muito carinho. Elas falaram assim, quando fala muito de prevenção, até eu me sinto excluído. Eu falei, entendi. Por isso que precisa tomar cuidado. A gente está prevenindo doenças oculares, a gente não está prevenindo a sociedade de ter a pessoa com deficiência, tá? Parece meio maluquice que eu estou falando, mas tem gente que interpreta assim. Marcos, é doido isso, né? Você fica falando de prevenção, fala assim, nossa, está prevenindo contra a gente? Não, não é isso. Naquilo que é possível, a gente vai cuidar. Mas, uma vez a deficiência se desenvolveu, seja por que motivo for, vamos nos cuidar, reabilitar, habilitar, porque a vida está aí e totalmente possível de ser vivida com a deficiência visual plenamente, tá certo? Tem mais uma aqui, eu vou aproximar de novo, gente. Eliana, você fala com clareza tudo o que vivi e tudo o que passo na vida com minha deficiência. Isso me dá força para continuar buscando melhores adaptações. Adoro ouvir você. Ai, que gracinha, Flávia. Um beijo, viu? A ideia é justamente que a gente tenha uma vida melhor, tá bom? E o que eu puder colaborar, eu que agradeço a oportunidade. Aureci, quero parabenizar e agradecer, sentir minha voz interna ter eco. Nós, professores, temos muito a aprender. Então, Aureci, todos nós, viu? Essa vida é um caminho de aprendizagem. Então, o que vale a pena é a gente se abrir para o aprendizado e a gente querer mudar. Até na próxima aula eu vou até falar de procedimentos que eu fazia e que eu mudei. São coisas que você aprende no decorrer da vida, né? É muito importante isso. Que a gente não se sinta, agora eu já sei, quando a gente fala eu já sei tudo, já está na hora de passar para outra, né? Nós somos seres incompletos a vida toda. Isso que é legal, gente. Quando a gente fala assim, nossa, eu sou incompleta, vou morrer incompleta, mas cada dia eu tenho chance de subir um degrauzinho aí. Né, e principalmente para ajudar o próximo, né? Rosivan, dentro do depoimento do Marcos, é quase que o meu deficiente visual não usa bengala pelo preconceito social. Pois é, gente. Por isso que vamos divulgar, vamos estimular as pessoas, porque é uma questão de experiência. Você usa,
e você tem um rechaço social, você corre risco, qual que é a vontade? Não usar mais. E tem lugar que é como o Marcos faz, é perigoso mesmo, Marcos, parabéns. A gente tem que cuidar da nossa vida, né? Não adianta assim, agora lá no meio da pracinha, com a turma meio perigosa, eu vou demonstrar que eu tenho baixa visão. Não é esse momento você fica pianinho. Nesse momento você fica de boa. Teve acho até uma vez. Eu vou ver ele passando com a cega total do lado, então às vezes... Talvez ajude, né, Denise? Ai, que ótimo, vou aproximar aqui, ó. É isso aí. Mas é interessante porque é o seguinte, o próprio cego fica assim, você finge de cego. Isso. Não tem como ele não fingir de cego na hora que você está recebendo ajuda. Se você estiver recebendo ajuda e ler um banner que você consegue ler, aí pronto, a ajuda parece aí acabou. Por isso que quanto mais... Isso, olha como falta informação, né? Quanto mais as pessoas souberem disso, isso acontece na escola, que eu escuto assim, pera um pouquinho, aquela criança subiu até no telhado e não está enxergando essa letra grandona aqui na lousa? Ele não quer estudar, tá louco? Imagina, ele subiu lá, corre atrás de todo mundo, brinca, ainda mais se nascer com a baixa visão, gente. A capacidade de adaptação do ser humano é impressionante. Porque ele não sabe como era ter visto melhor. Ele já conhece o mundo, ou a criança cega, ela já entra no mundo com a privação da visão. Então, se você dá os recursos, ela vai embora, mais rapidamente ainda, mais aceleradamente do que um adulto que perde, né? Então, isso é muito importante a gente saber, muito importante divulgar, viu, Denise? Muito bom mesmo, porque isso vai quebrando paradigmas, né, e vai facilitando a vida das pessoas que têm a deficiência visual, principalmente a baixa visão, que é uma grande maioria que fica aí num limbo, né, acaba ficando num limbo, porque quem sou eu nessa história, e as pessoas te olhando, cobrando, imagina, fizeram até, agora com as redes sociais, então, gente, é um absurdo, né. Filmaram uma pessoa com baixa visão, utilizando o celular bem de pertinho, e ele sentou naquele banco preferencial, quase foi linchado. Nossa. Então saiu, a pessoa divulgou, olha que absurdo, que cara de pau, que não sei o quê, ofendendo mesmo. E a gente está no momento... E a gente está no... realmente fraude, né? Oi? Desculpa. Infelizmente, às vezes a gente paga por aqueles que realmente usam isso. Pois é, mas isso também é uma falta de informação. Vou contar até outro caso agora que vocês vão rir mesmo. Eu atendi um rapaz cego com prótese nos 2 olhos. E aí ele teve que fazer nucleação, porque era um caso que corria risco de câncer, enfim. Tirou os 2 globos oculares, pôs prótese. Ocular, de bengala, só que muito desenvolto, que nem a Denise, assim. Ele entrou no metrô, foi lá, sentou no banco preferencial, com a sua bengala, só que o jeito dele, aquilo que você falou, né, Denise? Principalmente quem já viu, a postura corporal é outra, porque Sim. Vocês já viram o corpo humano se movimentando, vocês têm uma referência. Bom, resumindo, veio uma senhora, uma pessoa, falou assim, você é um mentiroso, você está aí no banco, e você enxerga, porque as próteses são muito perfeitas, né? Sim. Tem a íris, movimenta. Ele falou, é? E ele é muito, muito engraçado, muito engraçado. Aí ele não teve dúvida, arrancou as 2 próteses e falou, abre a mão aí que eu vou... olha como eu enxergo. Tchum, tô falando pra vocês fazerem isso, tá, gente? Mas que foi engraçado foi. Ele chegou rindo, contando. Eu falei, e a mulher? Saiu gritando dentro do trem do metrô. Socorro! Aí ele falou assim, agora ela aprendeu a não mexer. Então, assim, tem histórias e histórias e histórias. Gente que puxa pela bengala para ajudar a atravessar a rua. Gente que chega de repente e puxa pelo braço. Gente, tem histórias de todo tipo, mas tudo isso pautado numa falta de informação e também uma questão de educação, né? Porque se eu estou vendo uma situação que eu não entendo, se eu sou uma pessoa minimamente educada, eu não vou lá me meter, certo? Sim. Mas não é isso que o povo faz.
olhou, bateu o olho, falou, não está combinando aí o que está fazendo com o que está aparecendo, eu vou lá e vou fazer, e vou aprontar. Fala, e a falta Denise. de informação é tão grande em sala de aula. Primeira coisa que os alunos falam, professora, você namora? Aí eu levo na brincadeira, funciona o outro, o resto está tudo bom. Então, tem muito imaginário, tem muito mito. É aquela coisa assim, e ela dança. Ela fala, gente, a perna tá boa, então, assim, tem muita de informação. Tem, mas eu não contratei uma pessoa cega, porque aqui tem escada. Eu falei, ué. De monte a gente escuta isso. Empresa falando, na hora da seleção lá, eu não contratei uma pessoa cega, porque aqui tá cheio de escada. Eu falei, Aí você fala, ok, então vamos conversar. Pessoa cega, sobe escada, desce escada, anda. Se ela não tiver comprometimento motor, mas é que as pessoas não sabem, gente. Vocês entendem a importância da divulgação, de levar a mensagem, levar informação, e, de preferência, da forma mais suave e mais educadamente possível. Porque senão a gente também cria um clima de... Não pode criar clima de quem enxerga versus quem não enxerga, sabe? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente coloca as coisas. Por exemplo, eu vou com uma pessoa com deficiência visual, tem uma pessoa cega que muitas vezes a gente está em uma empresa ou vai em algum lugar, a recepcionista da empresa pede para mim o documento dela. Isso é super comum. Fala com a pessoa vidente. Aí virou para mim, por favor, o RG dela. Eu não vou chegar e falar, que absurdo, pede para ela. Eu falo, pois não. Por gentileza, se dirija a ela que ela pode te informar. Pronto, você já educou, cria um clima simpático, o pessoal acolhe, sabe? Porque as pessoas também estão muito carentes de atenção, elas acabam também não tendo informação, então o melhor jeito é vamos educando em cada situação que é possível, né? E isso vai minimizando o preconceito. Eliana, respeite... repete seu contato, pois não. 11 9 9328 6390. Vou falar de novo, tá? 11 99328 6390. Escreve um WhatsApp, porque assim que eu já tenho um tempinho, eu já respondo. A gente combina, marca formação, bate-papo, palestra, o que vocês quiserem. O formato e o tempo, quem manda são vocês, tá? Vou colocar nos comentários aí depois seu contato. Agradecer aí tantos professores da rede pública de ensino, meus colegas de trabalho da Secretaria de Educação daqui do DF, que eu sei que estão aí. Que legal. Um monte de gente já mandou aí pedindo contato, então prepara que lá vem trabalho. Agradecer aí a presença de várias pessoas, Maristela, Fernando, Regina Simões, Regina Maciel, pessoas que têm ajudado muito nessa divulgação do trabalho, da informação. Nós somos esses responsáveis, né? Agradecer muito, acho que eu ia até tocar no assunto, mas acho que a gente pode deixar para o dia 7 de novembro, que a Eliane Posso fazer só um comentário? Pode. Marcos, é 99328, tá? Tá. Depois 29. Desculpa, Denise, é só para o pessoal não anotar errado. Mas 9328. Oi. Então, já chamando o pessoal aí do dia 7 de novembro, mesmo horário, 10 da manhã, aqui no Facebook. Desde já agradecer você. Para a gente falar um pouquinho também sobre avaliação funcional, a gente está no assunto do monocular, né, que a gente sabe que é uma outra, um outro lado da deficiência visual, que hoje é aceito e não aceito, vamos dizer assim. A gente tem nossos posicionamentos, mas, enfim, a gente deixa para a próxima conversa. Você quer que eu deixe na próxima? O que é que eu fale agora? Na próxima, né? Dá um pulguinho atrás da orelha do pessoal. Isso, todo mundo pensando no assunto, dia 7 a gente fala. Eu não tenho direito, tenho, não tenho direitos, enfim, né? Marcos, tá, eu coloquei o comentário. Não, é porque aparece na tela já. Coloca o comentário. Fala o telefone aí, por favor. Quer que eu fale de novo? 11 9 93 28
6390. Foi certo. Isso. Então, Eliana, muito obrigada por tudo, pela simpatia, pela presteza. Ela de cara já topou. Como é que você quer, quantas horas você quer, que assunto que você quer. Então, com essa bagagem, a gente fica super lisonjeado aí. Quando ela me mandou, eu escutei lá, né? Mini currículo. Eu falei, mini? Senhor! Denise, isso é ótimo. Eu falei, que mini é esse? Gente, se vocês verem, eu vou colocar depois o mini currículo da pessoa para vocês. Ela falou... Mas, sim, pessoa, eu tive o prazer de estar presente naquela live da UNCB, ter te conhecido. Na verdade, conheci depois, né? Que eu peguei o contato. Muito obrigada por tanta explicação. Obrigada, gente. Por simpatia em pessoa. Beijo nos filhotes, que mãe é mãe. Obrigada. E a gente também já deixa aqui o convite para você estar mais tarde assistindo aqui no Facebook também, todos que estão assistindo a live. A nossa live de aniversário da associação, que é a BDV, a mais antiga aqui de Brasília. Ai, parabéns. 37 aninhos, fez agora 12 de outubro. E a gente vai comemorar com as crianças do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. Então, vamos ter música, palhaçaria. Ah, que ótimo. Mímica com audiodescrição. Então, a gente espera todo mundo mais tarde, às 19 horas. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada pelo convite. Faça suas considerações aí para a gente deixar você descansar um pouquinho a voz. Não, só para agradecer muito, Denise, parabenizar pelo aniversário da instituição, pelo convite, pelas iniciativas que vocês têm tido fortemente nessa área, porque faz toda a diferença, né? Se não houver, se as associações, instituições não existirem, realmente a voz das pessoas com deficiência, elas enfraquecem. Então, parabenizar vocês, adorei conhecê-los, vocês são ótimos, simpáticos, agradáveis, um casal lindo, e eu fiquei muito feliz mesmo, foi um privilégio conhecer vocês, viu? O que vocês quiserem, precisarem, estou sempre à disposição. Quem pegou meu contato pode escrever no WhatsApp. Eu tenho um perfil extremamente flexível, a gente se organiza, faz nos horários, tendo os espaços na agenda, é um prazer, porque realmente eu acredito nisso. Enquanto a gente formar, enquanto a gente informar, né, trocar experiências, isso tudo é que vai levar ao crescimento do conhecimento de tudo isso na sociedade, né? A sociedade vai se enriquecer com essas ações e essas iniciativas, e só temos todos a nos beneficiar, né? Quando eu falei que cada um de nós aprendemos, o ser humano precisa do outro para aprender desde criancinha, né? Então a gente está o tempo todo se lapidando e lapidando o outro com os nossos contatos, as nossas relações, e isso é que faz com que vale a pena. Super obrigada, um beijo para todo mundo, um ótimo fim de semana, e dia 7 de novembro, vamos juntos de novo. Fiquem com Deus. Beijo, até mais tarde, pessoal, às 19 horas também. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau.